Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, atualizando vocês aí sobre todas as últimas notícias, novidades, informações do nosso Vascão. Então vamos falar aí sobre alguns assuntos importantes aí, vamos falar sobre o Rossi, né, jogador que chegou ao Vasco, tá se preparando, então vou trazer para vocês aqui como que tá ali a sua preparação, possível estreia e falar um pouquinho ali, né, como que o Rossi deve estar entrando nesse time do Vasco aí nessas próximas semanas, falar também da preparação do nosso elenco aí para a próxima partida na Copa do Brasil contra o Juazeirense nessa quarta-feira, um jogo super importante para o Vasco na temporada, falar também sobre as 5 próximas partidas do Vasco na temporada. O Vasco tem uma sequência muito complicada pela frente que vai aqui realmente trazer, né, uma confiança a mais para o nosso grupo, caso a gente consiga, né, nesses próximos 5 jogos manter um padrão de jogo, manter ali as vitórias vindo. Então vou falar para vocês quais são esses próximos 5 jogos, contra quem, válidos aí por qual campeonatos, e no final falar um pouquinho também sobre a semifinal da Taça Guanabara, que ainda tem uma indefinição aí em relação ao local de partida, e vou explicar para vocês direitinho tudo em relação a essa questão, beleza? Então, ó, deixa aquele like, deixa aquela curtida logo aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e ativar o sininho de notificações que tem aqui. E também siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Lembrando a galera que o YouTube nem sempre vem mandando aí os avisos, as notificações dos nossos vídeos. Então é importante que a galera esteja ligado nas redes sociais para não perder sempre que os nossos vídeos forem ao ar, beleza, galera? Então é isso aí, vamos aqui começar o vídeo de hoje falando um pouco sobre o Rossi. O Rossi aí, o último reforço, né, que chegou para o Vasco, o 9º reforço da temporada, e talvez um dos jogadores mais importantes que chegaram até o momento, um jogador ali que veio com um cacife ali muito bom, muitos times tinham interesse na contratação do jogador, o jogador que estava atuando na última temporada pelo Internacional de Porto Alegre. A torcida do Internacional demonstrou um interesse muito grande que o Rossi continuasse, né, jogando no futebol do Sul aí nessa temporada de 2019. Porém, o jogador acabou optando em vir vestir a camisa do Vasco. Ele chegou a voltar para a China, né? O time lá que pertence, que detém os seus valores financeiros ali e tudo mais. Fez um pouquinho de jogo duro, não estava querendo liberar o jogador para o Vasco ali de graça, mas depois, por vontade dos jogadores, acabaram liberando o atleta. Ele veio para o Vasco, já vem se preparando muito forte aí nessas últimas, nos últimos 5 a 7 dias. Ele vem fazendo ali um trabalho muito focado na parte física e, pelo que a gente ficou sabendo, apuramos aí, mais 7 a 10 dias o Rossi vai estar apto a estar estreando com a camisa do Vasco. Pode ser que ele estreie na segunda fase da Copa do Brasil, até mesmo de repente na final da Taça Guanabara, caso o Vasco venha ali a passar, né, nessa próxima partida contra o Resende. E o mais tardar seria na estreia da Taça Rio, que o Vasco tem ali mais ou menos daqui a 2 semanas. Então vamos trazer para vocês aqui essas atualizações aos poucos do Rossi, falar como que ele está indo aí nos treinamentos. Aos poucos aí ele vai estar começando a ser introduzido nos coletivos, né, obviamente ali para ganhar ritmo, né, e para poder ganhar entrosamento com a equipe. Então vou trazer para vocês aos poucos aqui essas atualizações em relação à evolução, né, dos treinamentos do Rossi. Agora falar um pouquinho sobre a preparação do elenco do Vasco para o nosso próximo jogo. O Vasco aí que tem um desafio fora de casa pela Copa do Brasil contra um time considerado pequeno do futebol baiano, aí o Juazeirense. Não vem ali, tomou uma goleada há pouco tempo do próprio Bahia no Campeonato Baiano. Mas, como eu sempre falo, não podemos dar mole, cara. O Vasco tem que ficar ligado, é um jogo difícil, é um jogo fora de casa. Os caras, como eu falei ontem, vão estar jogando o jogo da vida deles. Para eles vai ser como uma final de Copa do Mundo. Então o time do Vasco tem que entrar focado, tem que entrar 100% ligado. Como eu já falei, eu acredito que o Alberto Valentim não deveria nem poupar muitos jogadores, tem que ir ali com o time mais perto do ideal possível para ganhar mais confiança, para começar a dar mais ritmo de jogo também para os atletas que são considerados titulares. Então bota Maxi Lopes, põe de repente ali
O Bruno César não precisa nem ser titular, põe para jogar mais tempo. O Bruno César que só entrou em uma partida até o momento. Então a gente tem que ver um pouquinho mais aí desse time considerado titular do Vasco ganhando, né? Se encorpando, ganhando confiança, ganhando entrosamento para o Vasco continuar crescendo nessa temporada. Então o Vasco que já saiu de Brasília e foi direto para Salvador, hoje fez um treinamento aí lá no Barradão, tá lá provavelmente agora fazendo seu treinamento e vai com certeza aí fazer um reconhecimento do gramado antes da partida, vai estar ali chegando, né, para poder fazer esse jogo contra o Juazeirense e conseguir essa vitória na quarta-feira e obviamente passar para a próxima fase aí, que nós teríamos aí outros adversários um pouco mais complicados aí já na sequência da Copa do Brasil. Agora falar em relação aos próximos 5 jogos do Vasco, né? Obviamente quarta-feira contra o Juazeirense aí temos a primeira fase da Copa do Brasil. Após esse jogo contra o Juazeirense, o Vasco vai estar pegando o Resende na semifinal da Taça Guanabara, outro jogo difícil, outro jogo complicado, outro jogo ali que o Vasco não pode entrar ali achando que já está tudo ganho, muito pelo contrário. O Resende aí que nessa temporada teve 2 jogos contra os grandes do Rio, né, Botafogo e Flamengo, e não perdeu nenhum desses 2 jogos, ou seja, o Resende vem fazendo uma boa campanha aí na Taça Guanabara. O Vasco joga pelo empate? Joga, mas não existe jogar pelo empate, podendo jogar pela vitória em casa. Provavelmente o jogo será em São Januário, contra um time de menor expressão, com a torcida 100% favorável ao Vasco e também, obviamente, com um elenco muito superior, com um elenco ali muito mais qualificado. Então o Vasco não pode nem pensar em jogar pelo empate contra o Resende. Após essa partida contra o Resende, o Vasco volta à Copa do Brasil, caso, obviamente, consiga classificação aí nessa quarta contra o Juazeirense. O Vasco volta para a segunda fase da Copa do Brasil, na qual a gente pegaria aí ou o Serra do Espírito Santo ou o Remo, ou seja, um jogo ali já um pouquinho mais complicado. Tanto o Serra quanto o Remo são 2 times ali que, apesar de não serem grandes times de futebol brasileiro, são times ali que já tem um pouco mais de torcida, principalmente o Remo, né? Sempre chato jogar contra eles, uma torcida ali que sempre marca presença. O Serra é um time do Espírito Santo que tem ali uma certa presença estadual, sempre ali, obviamente, fazendo barulho nos jogos do Espírito Santo, muito torcedor ali que se envolve, mas no Espírito Santo a torcida do Vasco é muito grande e obviamente seria um pouco mais tranquilo, na minha opinião, caso a gente enfrentasse o Serra como adversário na segunda fase da Copa do Brasil. E após essa partida o Vasco volta a estrear na Taça Rio. E a estreia da Taça Rio é nada mais, nada menos que contra o nosso rival Botafogo, ou seja, 5 jogos e 5 jogos decisivos. Tem aí a primeira fase da Copa do Brasil, semifinais da Taça Guanabara, depois tem ali mais um jogo da Copa do Brasil. Esqueci de falar, provavelmente a final da Taça Guanabara também, após esse outro jogo, e depois a Taça Rio. Ou seja, será uma sequência aí de 5 jogos complicados, 5 jogos que podem dar muita confiança para o Vasco, ou então, ao contrário, caso o Vasco não vá bem, pode tirar confiança, o Valentim pode perder prestígio. Então aí, essa sequência de jogos super importante que o Vasco vai ter aí nesses próximos dias, né, nessas próximas semanas pela frente. Provavelmente já teremos aí, provavelmente o Rossi estreando com a camisa do Vasco, já teremos o Bruno César ganhando mais confiança, podendo entrar no time titular, assim como o Maxi Lopes, né, que até o momento não teve a oportunidade de estar vestindo a camisa titular do Vasco. Então provavelmente a gente vai começar aos poucos a ver aí um time mais encorpado, um time mais entrosado, um time ali ganhando confiança e obviamente melhorando a qualidade técnica, melhorando a qualidade tática e, se possível, continuando com as vitórias. Foi o que eu falei para vocês, não fiquem esperando que o Vasco vai ficar com 100% de aproveitamento a temporada inteira. Em algum momento o Vasco vai empatar, em algum momento o Vasco vai acabar perdendo, é normal, o futebol é assim, senão obviamente o Vasco seria campeão de tudo todos os anos. Então não vamos aí, primeiro empate do Vasco, já achar que o mundo acabou, que o time do Vasco é uma porcaria, e mesma coisa com derrota. É assim, tem ótimos dias, o Vasco até com 5 vitórias, mas tem dias que também o time não vai bem e acaba não conseguindo as vitórias. Então a gente tem que ter paciência, temos que ter calma e obviamente as coisas vão evoluir daqui para frente. Agora falar um pouquinho sobre a semifinal da Taça Guanabara mais específica, né? O Vasco que
pega o Resende no domingo e esse jogo ainda não tem local definido, né? A FERJ, Federação Carioca de Futebol, ainda não definiu se vai querer manter o jogo no Maracanã ou se vai liberar para o Vasco fazer o jogo no São Januário. Lembrando a vocês que se caso o jogo for no Maracanã, para o Vasco não ter um prejuízo nessa partida, o Vasco precisa, no mínimo, colocar em torno de 70 mil pessoas no estádio. Aí todo mundo vai falar, pô, mas é fácil, o Vasco bota 70 mil mole no estádio aí para o jogo contra o Resende. Será? Será que coloca? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, que é um jogo contra um time pequeno, é uma semifinal de Taça Guanabara, que, cara, é legal, é muito legal, mas não é que nem antigamente, né, que tinha aquele glamour, que tinha aquele envolvimento do torcedor. Então, sinceramente, não sei realmente se o Vasco teria condições de estar colocando nem 50 mil. Queria muito, cara, queria que todos os jogos do Vasco fossem 70, 80 mil torcedores, mas a realidade é outra, né? A gente não tem ali hoje um elenco recheado de craques, a torcida do Vasco ainda tá começando, né, a voltar a se envolver um pouquinho mais. Então, sinceramente, acho que o ideal seria mandar esse jogo em São Januário, nosso estádio, nossa casa. Se a gente botar ali 15, 20 mil, já estamos lucrando, já estamos ganhando dinheiro. Então, na minha opinião, o ideal seria colocar o jogo em São Januário e passando para a final contra a Mulambada, contra o Fluminense, a gente vai para o Maracanã e daí sim com casa cheia, estádio dividido e obviamente trazendo, né, esse primeiro título, né, pode-se dizer, da Taça Guanabara para casa, para São Januário, para poder comemorar com a torcida vascaína. Beleza, galera? Então é basicamente isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Estamos chegando aí daqui a pouco, nesse mês de fevereiro, rapidinho, né? O ano tá voando, já são aí 5 partidas na temporada. Daqui a pouco aí a gente vai olhar, caramba, já estamos aí na final do Carioca, começando o Brasileiro, já nas quartas de final de Copa do Brasil. Então tá voando o ano. Mais uma vez, como sempre, agradeço a todo mundo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo aí, seus grupos de WhatsApp, no Facebook, mostrar aqui o canal para seus amigos vascaínos, sempre tá atualizando todos vocês com notícias, novidades, informações. E é importante que vocês aí não esqueçam sempre que vocês puderem de deixar aquele like rapidinho. Você vai aqui embaixo, clica naquele botãozinho com o dedo para cima. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir as redes sociais, porque os sorteios que a gente faz no canal, tanto de camisa do Vasco, quanto de outros itens, né, como a gente vai fazer essa semana aí de 1 ano de sócio torcedor grátis, tem 3 regrinhas. Inscrito no canal aqui embaixo, com o sininho ativado, deixar o like no vídeo e não esquecer também de estar seguindo as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo aqui de hoje, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo, vamos que vamos. Vasco! Tamo junto, família, até mais, valeu!